Fala meu cabeçudinho, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do Cabeçudo, análise para os jogos desta quarta-feira que vai estar recheada com rodada completa da Champions League, decidindo quem vai e quem não vai para Champions, tá? Então vou deixar um palpite gratuito para vocês, que cara, esse você não pode perder, tem grande chance da gente obter êxito. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí, estamos pertinho da nossa meta de 200 mil inscritos, no Telegram são mais de 130 mil, no Instagram são mais de 1.200.000, agora vamos em busca aqui de crescer a nossa comunidade. Já aproveita e dá um like nesse vídeo e vamos às análises dos jogos desta quarta-feira de Champions League. Vamos à análise do nosso primeiro jogo aí da Champions League. Hoje serão os 5 jogos da Champions, tá? Barça contra Atalanta. Barça marcou 1 ou mais gols nos últimos 8, não perdeu nos últimos 7, marcou 3 ou mais gols nos últimos 2 jogos. Cara, é uma máquina de fazer gols, né? Só que teve ambas as equipes marcando gols em 70% das últimas 10 partidas. É um time que marca muitos gols, mas que acaba sofrendo gols, inclusive sofreu o gol do fraco Valência no final de semana, que goleou e que fez aí um 7-1. O Atalanta marcou 1 ou mais gols só no segundo tempo, em 80%, não perdeu 8 dos últimos 10 jogos e teve mais de 2,5 gols nas últimas 3 partidas. A minha análise para esse jogo é um jogo marcado por gols e por cartões, por ser aí o último jogo aí dessa primeira fase. Galera, a minha análise aqui então, mais de 2,5 gols na partida, juntamente com mais de 2,5 cartões, vamos ter uma odd aí acima de 1,60. Temos 1,61 para no jogo de Barcelona e Atalanta ter mais do que 2,5 gols e mais do que 2,5 cartões, para a gente começar aí já os jogos desta quarta-feira com tudo. E para o nosso segundo jogo, o jogo que vale a vida para o Manchester City, enfrentando em casa a equipe do Clube Bruges. Dá uma olhadinha na classificação da Champions, galera. Isso aqui é inacreditável, tá? Se alguém me contasse que isso iria acontecer, eu sinceramente não acreditaria se não fosse vendo com os meus próprios olhos. O Manchester City, ele é o 25º colocado. Hoje, ele estaria fora da zona de classificação da Champions League. Está com 8 pontos, enquanto a equipe do Clube Bruges tem 11 pontos. Consegue entender que a equipe da Bélgica tem mais pontos do que a equipe do Manchester City depois de 7 rodadas da Champions League, galera? Então vem comigo, porque mesmo os números do City aqui, ó, recentemente muito bons, marcou 1 ou mais gols em 100% dos últimos 10 jogos. Quem é que vai ver isso aqui e vai imaginar que o City está passando por uma crise? Marcou 2 ou mais gols nas últimas 7 partidas. Galera, o City é um time extremamente ofensivo. E aqui, ó, mais de 0,5 HT, pelo menos um golzinho no primeiro tempo em 80%. E eu vou trabalhar aqui com vocês uma vitória do City no primeiro tempo pela necessidade do resultado. O time do Guardiola vai jogar em cima desde o primeiro segundo da partida. E ainda vou aumentar essa odd aqui, tá? Eu vou buscar uma odd para mais do que dobrar a nossa operação. Vamos buscar aqui mais de 2,5 cartões. Se você quiser entrar numa odd de 1,80, 80%, só que eu disse que a gente vai mais do que dobrar. Então eu vou colocar que o Clube Bruges vai ter mais cartões do que a equipe do City. A equipe do City é uma das equipes que menos recebe cartões no mundo. É o City e o Bayern de Munique. São duas equipes que recebem pouquíssimos cartões. Então, galera, olha essa odd 2,19 para mais do que dobrar o valor colocado. É uma vitória do City no primeiro tempo e para a equipe do Clube Bruges, a equipe visitante que vai ficar boa parte do tempo sem a bola, ter mais cartões do que a equipe do Manchester City. Essa é a análise quente aí da nossa quarta-feira. E se é a análise quente, é o palpite gratuito do Cabeçudo para essa quarta-feira. Jogo Manchester City contra a equipe do Clube Bruges, jogo que vale a vida para a equipe do Manchester City. Coloquei aqui uma vitória do City no primeiro tempo do jogo. Detalhe, tá? Pode ser até que o City não vença esse jogo, que ainda assim esse palpite bate, porque eu não estou colocando uma vitória do City na partida. Eu estou colocando uma vitória do City no primeiro tempo, onde o City vai jogar de forma ofensiva desde o primeiro segundo de jogo. E coloquei aqui para a equipe do Clube Bruges ter mais cartões do que a equipe do Manchester City, lembrando sempre que cartão vermelho conta como 2, e o detalhe aqui, galera, é que o City é uma das equipes mais disciplinadas do mundo, mesmo vivendo um péssimo momento. Então, deu uma odd 2,19, 2,19 é mais do que dobrar o valor que você coloca. Cabeçudo, é garantido? Obviamente que não. Apesar de eu acertar muito mais do que errar, isso não garante que teremos um resultado positivo na operação. Agora, eu estou trazendo os
números, as análises, tem toda a questão da necessidade do resultado pela equipe do Manchester City e tem grandes chances de acontecer, mas não é garantia de resultado. E toda vez que eu falo isso, eu digo, galera, joguem com responsabilidade, porque se não é garantia, não adianta vocês fazerem nenhuma maluquice. Isso daqui é pra gente brincar, pra gente se divertir, pra gente poder torcer com mais emoção e, claro, apenas para maiores de 18 anos. Coloquei aqui uma unidade, a minha unidade no valor de R$2.000, no odd de 2,19 para um possível retorno de R$4.380. Tá vendo que é mais do que dobrando o valor que eu coloquei, né? Então, esse daí é o palpite gratuito do Cabeçudo para essa quarta-feira de Champions League. E para o nosso terceiro jogo, temos Stuttgart e PSG. Vamos dar uma olhadinha na classificação, como é que tá aqui? O Stuttgart, ele é o 24º colocado. O PSG, ele é o 22º colocado. Observe o detalhe aqui. Se o Stuttgart vencer a equipe do PSG, tem grandes chances do PSG ficar fora da próxima fase. Tem noção do que é isso? O time do PSG, que já gastou tanto dinheiro em janelas, ficar fora até da primeira fase eliminatória da Champions League, seria uma maluquice, né? E a equipe do Stuttgart joga dentro de casa. Eu vi um jogo de Stuttgart contra Real Madrid, onde o Stuttgart perdeu, mas finalizou muito. É um time que ataca muito. Galera, qual é a minha análise para esse jogo aqui? O Stuttgart, que teve mais de 1,5 gols nas últimas 4 partidas. O PSG, que marcou um ou mais gols nas últimas 10, em 100% dos últimos 10 jogos. Galera, minha análise é over gols, tá? Mais de 1,5 gols, odd de 1,33 é aquela odd que, se você juntar com qualquer outro mercado dentro do mesmo jogo ou até com um jogo diferente, você vai conseguir colocar uma unidade sua. Então, Stuttgart e PSG, a minha análise, mais de 1,5 gols, uma entrada aí mais safe para a gente poder trabalhar nesse jogo. Para esse jogo que praticamente não temos odd para a vitória do Bayern de Munique, que está 1,01 e a equipe do Slovan Bratislava pagando 41 vezes. Cabeçudo, agora eu quero ver como é que você vai conseguir tirar uma odd de valor de um jogo que o time está pagando 1,01. Porque aqui não adianta nem colocar a vitória do Bayern de Munique no primeiro tempo. Aqui a gente ia ter que trabalhar com handicap menos 2,5, menos 3,5, quem sabe até menos 4,5. Também não me agrada trabalhar com esse handicap tão avançado. Tem um mercado aqui que a gente só precisa que o Slovan Bratislava tenha mais cartões do que a equipe do Bayern de Munique. Eu falei na análise do jogo do City que o Bayern é outro dos times que menos recebem cartões no mundo do futebol europeu. E ainda mais jogando contra um time que não tem qualidade como o Slovan Bratislava, jogando fora de casa, um time que não vai ter a posse da bola na grande maioria do tempo. Galera, a minha análise é para a equipe do Slovan Bratislava receber mais cartões do que a equipe do Bayern de Munique. Essa é a análise do Cabeçudo para esse jogo, que tem uma odd aí de 1,01. Agora me fala você aqui, você pega um jogo com odd 1,01 e consegue transformar numa odd de 1,44? Me diz qual seria o mercado melhor do que esse para esse jogo. Comenta aqui abaixo, aproveita e curte esse vídeo. É bem rapidinho, bem simplesinho. Pô, não vai nem doer o dedo, né? Pega aqui, ó, puf, curte o vídeo do Cabeçudo, tá tudo certo para que seja encaminhado aí, para que seja sugerido para um número maior de pessoas. Estamos pertinho aí da nossa meta de 200 mil inscritos. Encerrando aí com chave de ouro, temos a equipe do Brecht enfrentando a equipe do Bayern de Munique na classificação. O Brecht é o 13º e o Bayern de Munique é o 16º. É isso mesmo, galera. O Brecht está na frente do Real Madrid na classificação. Observe o seguinte, que o Brecht com 13 e o Manchester City com 8, é uma diferença de 5 pontos. O Brecht já está garantido na próxima fase da Champions League. Agora, a equipe do Real Madrid também está garantida, só que o Real Madrid, se ele vencer, ele pode ir a 15 pontos e chegar ali dentro das primeiras 8 colocações, que é os times que ficariam ali melhores colocados nessa Champions e que vai ter algumas vantagens para as próximas fases. Então é muito importante para o Real Madrid uma vitória, mesmo que fora de casa, diante da equipe do Brecht. Então a minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe de Ancelotti jogando fora de casa, jogando na França contra a equipe do Brecht. Cabeçudo, vai ser um jogo fácil? Não espero que seja um jogo fácil, pelo fato do Brecht inclusive estar melhor colocado do que
que a equipe do Real Madrid nessa fase da competição. Mas a equipe do Real Madrid é muito melhor, tem um dos melhores times do mundo, na minha opinião é o maior time da história e tem números super positivos. O Real Madrid marcou 2 ou mais gols em 100% das últimas 10 partidas. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10, venceu o primeiro tempo nos últimos 4, não perdeu na uma das últimas 4 e venceu 9 dos últimos 10 jogos. Só perdeu pro Barcelona. Então, galera, minha análise para Real Madrid e Brest na casa do Brest é uma vitória da equipe do Real, tentando buscar ainda ali as primeiras 8 colocações da Champions League. Encerrando aí o vídeo de análise dessa quarta-feira, galera, vou te falar, tá? A coisa mais difícil foi escolher quais seriam os 5 jogos para analisar para vocês. Eu até poderia trazer 6, 7, 8, 9, 10 jogos, mas esse vídeo ficaria muito extenso e a grande maioria já não chega até o final. Imagina se eu trouxer 10 jogos analisados. Então, gratidão a cada um de vocês que ficou comigo aqui até o final. Valeu, obrigado de verdade. Amanhã tem vídeo novo no canal para vocês. Hoje vai dar Pedro Feitosa.